Não corre boi à toa, vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Seja brega ou erudita, toda arte é sempre bela, mas nenhuma tão bonita como o atleta da sela. Vaqueiro, tu és um herói, um atleta da sela, um grande guerreiro. Boiado, vaqueiro, tu és um herói, um atleta da sela, um grande guerreiro. Vaqueiro, tu és um herói do sertão, a tua bravura não tem dimensão. Teu nome é história, teu grito é conhecido, tu és destemido, és um campeão. Bom, pessoal, eu tô de volta aqui para conversar com o meu professor de quarto de milha, chamado Júnior de Souza, ao lado do filho, que eu conheci desse tamaninho, né? O ano que vem já é o novo advogado da família. É verdade. Mas hoje nós não vamos falar especificamente da raça quarto de milha, não. Nós vamos falar de um cavalo que, apesar de não estar entre nós, Júnior, continua fazendo história na vaquejada. Cheio de estilo. Primeiro, como é que você conseguiu esse cavalo? Como é que o Cheio de Estilo chegou até você? Nilson, na época que o Eternali Fred começou a produzir campeões de vaquejada, houve uma procura em cima desses filhos Do Eternali. do Eternali Fred, né? E apareceram grandes cavalos, filho do Eternali Fred, que na época, como a gente tinha dificuldade de saber os pedigrees, a gente tinha que vasculhar, porque a gente não tinha hoje os recursos que tem na internet. A facilidade, sabe? né? Facilidade de saber quem eram os proprietários e tal. Então, veio um filho do Cheio de Estilo para Pernambuco, para Aras Monte Verde, Paulo Otávio, irmão próprio do Cheio de Estilo, filho do Eternali Fred na época de Barra, né? E um cavalo muito bonito e foi um sucesso esse cavalo, mas demorou muito pouco tempo lá em Paulo Otávio e veio a faltar e aí ficou um vazio, né? Porque esse era o cavalo que ia representar o Eternali Fred Na vaquejada. na vaquejada, aqui no Nordeste, né? Depois teve o cavalo de Clóvis Paiva, também um palomino, até morreu em Nova Cruz, cavalo muito bom. E foram surgindo outros cavalos também bons lá, por exemplo, no Mossoró, lá no Espocinho, tinha um também, e todos cavalos muito bons. E aí, a gente foi pesquisar, bem, qual é o cavalo que tem maior número de acerto e qual é esse acasalamento? Coincidentemente, o Dr. Sérgio Noguês, que era o criador do Cheio de Estilo, tinha cruzado essa égua, a mãe do Cheio de Estilo, a Heptide Bar, somente com o Cheio de Estilo. Acho que ela só tinha um filho com Doxiverbal, o resto era todos com Cheio de Estilo. com Eternali Fred. Né? Bem, eu disse, o caminho é esse aqui, porque já tinha vários irmãos Dando certo. dando certo. Então, o que está mais filho de Eternali Fred, que tem chance de dar certo, é um filho dessa égua. E aí eu fui buscar. E aí eu busquei não somente o Cheio de Estilo, eu trouxe a Hebe Estilo, irmã própria do Cheio de Estilo, trouxe a Miss Eternalbar, que é a mãe do Eternali Rojo, irmã própria do Cheio de Estilo.
Interessante que essas éguas foram também grandes produtoras. Por exemplo, a Hebe Steel produziu o primeiro campeão nacional, o Jamé Steel. A Miss Eternal Bar produziu o Eternal Rojo. Cavalo novo que se destacou na vaquejada e até hoje é um dos grandes garanhões. O quarto maior produtor na BQM. É o quarto produtor, né? Na BQM. Bem, somando pontos de puxar a esteira. Isso é um outro detalhe também que a gente tem que observar. Mas isso aí fala depois. Então, eu busquei esse cavalo, porque eu achei que a consistência genética dele iria agregar. E trouxe as irmãs. Ou seja, você não queria só sêmen, você queria também óvulo. Porque se você poderia muito bem ter outro garanhão que poderia se dar muito bem com essa linhagem. O pensamento foi esse. É porque o que é que eu quis? Eu quis puxar o que tinha dado certo na vaquejada. E aí se tivesse 10 irmãos próprios dele, eu tinha trazido. Ou 10 irmãs próprias eu tinha trazido. E trouxe o que foi possível trazer. E todas elas mostrou o resultado. Então, essa história da escolha do garanhão, não é tão fácil você fazer num aras. Não é tão fácil. Mas eu acho que Deus me ajudou, me deu sorte para encontrar esse cavalo, né? E que ele também me deu muito resultado, ele e as irmãs. Deu e continua dando resultado, né, Júnior? Porque sim. Os filhos, os netos estão aí. Você conhece algum filho do Cheio de Steel que deu errado? Eu não conheço. Algum neto que deu errado? Eu não conheço. Pode existir. Viu? Mas eu não conheço. Mas pode existir, porque, veja só, às vezes a gente, os proprietários, os criadores que compram os cavalos para fazer pista, né, para ir para disputar, muitas vezes eles falham um pouco, né, na escolha do domador. Na pressa também, né, Júnior? Aquela pressa, tudo. Então, veja só, na vida você tem uma única chance de educar seu filho. Só uma. Depois você não tem mais como voltar para educar. Eu sempre digo a esse quem me compra cavalo, que ele faça o mesmo com o potro. Coloque na mão certa, tá? Porque ele só vai ter uma chance de fazer ele um campeão. Se ele começar errado na doma, tal, ele não vai conseguir fazer isso, porque começou tudo errado. Depois você vai desaprender, vai aprender de novo, o cavalo já cheio de vícios, Então, isso é um ponto muito importante e que é um ponto que, às vezes, os criadores, os proprietários de cavalo, eles deixam, vamos com isso aqui que vai dar certo, né? E devia primar por isso. Isso aqui é o ponto inicial. Se eu começar errado, provavelmente vai dar errado lá no final. Então, eu sempre digo, você tem uma única chance de acertar seu cavalo. Assim mesmo como você tem uma única chance de educar um filho. Pois é, e não de ossatura, de musculatura, tudo isso tem a ver com as etapas que muita gente esquece. Porque assim, o cavalo tem um tempo dele, né? E dependendo da linhagem, cada um tem um momento para fechar as articulações, né? Tudo tem seu tempo para cada animal, né? E a gente, por mais que a gente capriche na mão para fazer um campeão de vaquejada, nós temos que entender que a genética, eu não vou dizer que ela é traída pelo ambiente, mas elas andam juntas. E muitas vezes deu tudo certo, você fez o acasalamento certo e não tinha nenhum motivo de dar errado e dar errado. Por quê? Porque o ambiente, a interação do ambiente e genética, eles têm que casar, tem que dar certinho. Então,
Entenda, o ambiente, ele interfere no produto final, o cavalo, entre 20% e 50%. Ou seja, muita gente gosta de, por exemplo, comprar um potro extraordinário, pai maravilhoso, mãe extraordinária, que eu sempre, depois que eu aprendi aquilo com você, eu procuro olhar mais a mãe do que o pai, né? Você falou que a mãe é muito importante. Nisso, eu acho que com mais umas 2 ou 3 entrevistas você vai saber mais de cavalo do que eu. Mas eu vim aqui para ter uma aula, meu amigo. Eu comecei a prestar atenção nisso, né? Nas mães, né? Claro, o pai é importante, mas você, olha, Nilson, a mãe fica 11, o potro fica 11 meses ali sendo gerado pela mãe, evidentemente que a questão genética materna influencia bastante. Porque tem as transferências mitocondriais, né, que vem da mãe. Tá, agora, Júnior, muita gente pega um potro, excelente pai, excelente mãe, né, e deixa muito tempo embaiado. Isso é bom? Isso não prejudica o calcêncio do animal às vezes? Não vou dizer que prejudica o calcêncio, mas, no geral, como o cavalo, originalmente, ele não foi embaiado, isso é criação do homem, né? E como ele vivia solto, né, a gente tem que dar um pouco dessa liberdade para os cavalos, né? O que seria o ideal? Mesclando entre baia e piquete. Baia e piquete, porque o piquete ele vai andar, ele vai trotar, ele vai correr, vai fazer tudo que ele pode fazer, né, em liberdade, como o cavalo originalmente ele foi originado, né? Então, assim, como eu ia falando, o ambiente ele interfere entre 20% e 50%. Como eu ia dizendo, se você faz tudo certinho, o planejamento genético perfeito, cobriu a égua certa, o garanhão certo, morfologia certa, tudo perfeito. Aí você tem que entender que pode dar errado porque o ambiente interferiu. E o ambiente ele vai interferir entre 20% e 50%. Então, se teoricamente cada cavalo entra com 50% e o ambiente interferiu 50%, pode ser que haja um problema, uma positividade ou negatividade. Então, o garanhão e a égua só entrou com 25%. Entendi. Porque o ambiente interferiu 50% no produto final. Então, isso é uma evolução, não é? Que já é muito antigo, né? Mas hoje se dá uma importância muito grande nisso, né? Que é um estudo na ciência chamada epigenética. E isso é exatamente o que acontece, né? Porque na evolução das espécies, o Charles Darwin dizia que... Charles Darwin, que o animal que sobrevivia não era o mais forte, não era o mais resistente, era o que mais se adaptava ao ambiente. Então, eram os que sobreviviam, os que mais se adaptavam. Então, essa interação do ambiente, que hoje é traduzido pela epigenética, nada mais é do que o ambiente interferindo na genética do animal. Por quê? Como é que... Aí você vai dizer, não, mas o cavalo vai ficar diferente? Não. A composição genética dele é a mesma. Só que o ambiente, ele ativa e desativa alguns genes. Ele ativa e desativa alguns genes. Então, pode ser positivamente e negativamente. Na hora que, por exemplo, ele desativou alguns genes que estão relacionados com função, com desempenho, o cavalo vai ficar prejudicado. Da mesma forma que ele pode ativar outros genes que é importante para o desempenho do animal e aí vai potencializar. Então,
Isso o criador tem que entender, que o ambiente ele interfere entre 20% e 50%. Se ele interferir 20%, cada pai vai entrar com 40%. Se for verdade essa correlação mesmo, porque vai ser 40 do pai, 40 da mãe, 80 mais 20 do meio ambiente. Se ele chegar ao exagero de 50% do meio ambiente interferir no produto final, cada pai só vai entrar com 25%. Quer dizer, o ambiente foi preponderante na decisão daquele cavalo. Então é muito importante o criador saber que não é somente a genética hoje que trabalha, porque há anos atrás a gente achava que tudo era mais a genética, e não é. Hoje o ambiente interfere bastante no desempenho dos animais. Uma pergunta que muita gente me faz, Júnior, você ainda tem cobertura do Shade Steel? Tem. Você só vende leilão, ou se uma pessoa que está, por exemplo, no Pará, no Maranhão, quiser comprar essa cobertura de você diretamente, ele consegue comprar? Não. Só no leilão? Só em determinados leilões. Por exemplo, nós fizemos o evento Shade Steel Vive. Nós disponibilizamos 10 pacotes de 10 coberturas. E aí pronto, quem comprou, beleza. E aí ninguém sabe quando é que vai vender. Por quê? Porque nós temos que ter um zelo por quem comprou as coberturas. E também pela história do cavalo, né? História muito bonita. Se você for atrás buscar somente dinheiro, você vendia muitas coberturas do Shade Steel. Entendo. Quando há uma grande oferta, cai o valor nominal do potro. E aí quem me comprou um pacote, não é justo concorrer com quem quer comprar somente uma cobertura. Então, por isso, nós preservamos e mantemos uma disciplina na oferta desses produtos, tá certo? Acredito que com essa venda que nós fizemos, vai aparecer muitos cavalos aí campeões, não é? Porque inicialmente, quando o cavalo desapareceu, os cavalos praticamente ficaram tudo para reprodução. Ninguém botou mais para correr vaquejada. Agora, como é que... há uma certeza que daqui a algum tempo nós vamos fazer nova oferta, não tem prazo ainda, né? Mas isso o mercado é que vai dizer. As pessoas ficam confiantes em colocar para disputar, porque sabem que pode ainda buscar a genética porque está preservada. Olha, uma coisa que me chama muito a atenção no Shade Steel é que mesmo depois de alguns anos do desaparecimento dele, ele ainda está muito vivo na cabeça das pessoas que gostam do quarto de milha. No meu ponto de vista, isso se deve a dois fatores. Primeiro, pelo excelente trabalho que você fez com o cavalo enquanto garanhão. Não a mesquinharia de sair vendendo cobertura torto e à direito. Você tomou esse cuidado. E segundo, por um trabalho que eu mostrei naquele programa, primeiro programa que eu gravei no seu Aras lá, daquele potro, filho do Shade Steel com calcense, que você soltou num piquete com o boi, e aquilo ali marcou muito a cabeça das pessoas. Inclusive, quero falar para vocês que esse programa está lá no nosso canal no YouTube, e foi uma coisa que me marcou profundamente aquilo ali. Eu nunca vi um potro, não tinha doma. A doma que aquele potro tinha era um arreio, uma cabeçada, cabrecho que você botou nele, né? Que é para ele aprender. Nilson, bota esse cabrecho aí para ele já aprender o que é comando. Foi isso que você me disse. E você tirou o cabrecho dele, soltou ele no piquete com o boi. E o comportamento dele, para mim, foi impressionante. É como se tivesse um fantasma montado nele, corrigindo ele. Veja só, a seleção de cavalo, ela tem que seguir vários passos, né? A questão do calcense, da velocidade, isso já é uma característica que já está dentro da raça quarto de milha. Agora, você não pode perder, né?
Porque um cavalo que já logo cedo ele se mostra interessado na lida com o cavalo, logicamente vai ser um cavalo muito mais fácil De domar. de domar, de você botar nos bois e tal. Quer dizer, isso é um dos pontos e critérios da nossa seleção. Você ainda faz isso? Eu não faço mais. Mas você podia fazer. Vou lhe explicar por quê. Quando há 47 anos nós iniciamos, era um trabalho mais árduo. a Com se certeza. fazer, porque ninguém conhecia quase nada, tinha muita égua mestiça, e a gente não conhecia, né? Não conhecia. Qual era a única maneira de eu conhecer? Era domar e botar na vaquejada. E aí era passada por todo esse processo. Com o decorrer do tempo, você vai acumulando experiência. E essa experiência, ela vem da experimentação. Então você experimenta isso aqui, experimenta aquilo, experimenta e tal. Chega a uma conclusão que apurou tanto que não há mais necessidade de você fazer aquilo. Porque se der errado ali, em alguma coisa, provavelmente não foi a genética. Pode ser o ambiente, como você O falou? ambiente, outra coisa. Ou qualquer outro né? fator. Às vezes o animal pega um trauma, pequeno, tem um acidente, alguma coisa, pega um trauma, fica traumatizado e tal. Então tem diversas coisas que eu fazia, que hoje não faço mais. Até porque, com 47 anos, criando cavalo, e desde quando eu nasci, eu nasci vendo cavalo. Convivendo com o cavalo. Então, apura um pouco o olho, né? Você fica com o olho já um pouco apurado. Então, você olha assim, já tem um raio-x. Foi com você que eu aprendi o que é aprumo de cavalo. Naquela matéria ali, naquele programa que eu fiz ali, eu aprendi muita coisa. Ah, Nilson, o aprumo desse cavalo não está legal, precisa casquear. Eu perguntei para você, e o que é aprumo? Aprumo é isso. Preste atenção nisso no cavalo. Ou seja, é o que eu disse, eu fiz inclusive o vídeo antes de vir para cá, que toda vez que eu entrevisto você, eu ganho uma aula de graça. Eu ganho um doutorado em cavalo. Eu já lhe disse, com mais 2 ou 3 entrevistas, você vai ficar sabendo mais de cavalo do que Acho que não, Júnior, eu acho que... Eu acho que sim, porque você tem tudo gravado e eu não tenho. Não, mas você tem uma... O HD já está ficando... Não, mas esse seu HD aí é perfeito. Você tem um expertise no cavalo que poucos hoje no Brasil têm. Eu digo, não é só eu que digo isso. Eu ouço isso de pessoas que conhecem, como Rodrigo Amorim, como Steve Bezerra e tantos outros conhecedores de cavalo, que conversar com você sempre é uma aula de conhecimento. Uma outra coisa que você me disse naquele primeiro programa que eu gravei lá foi o seguinte: Nilson, às vezes eu vendo uma égua aqui e perco aquela genética, porque a mãe morreu ou o pai morreu, eu vou atrás daquele animal que eu vendi para ver se eu consigo comprar de volta para não perder a genética. Você já fez isso muitas vezes? Eu faço frequentemente, porque como no início eu domava tudo e sabia tudo de cada um, e aí retia um, os outros vendia, as coisas vão evoluindo e o ambiente vai crescendo e tal, e termina que você vai eliminando alguma dessas coisas. Então, para mim, é muito mais econômico eu comprar um animal que foi meu, até mais caro, mas que ele já se provou, do que eu esperar 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo ele dentro de casa, né? Porque é uma outra estrutura que você tem que montar. É verdade. E cavalo vai para vaquejada, cavalo volta, tal, como lá no Aras funciona uma central, então o controle de exame, de trânsito de animal é muito rígido. Então, para mim, é muito mais viável, mesmo que se torne-se um pouco mais caro, comprar ela depois de domada por outras pessoas, ou que eu fique parceiro com o cara, do que ter que fazer todo o processo dentro do Aras. Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro.
Quantas memórias se criam ao redor de uma só mesa? Difícil responder essa pergunta, mas é ela que nos motiva todos os dias a produzir mais que alimentos. Nós alimentamos vidas. Tão importante quanto certificados internacionais é ter a aprovação no churrasco de domingo ou naquele prato que só a sua avó sabe fazer. A Master Boy é aprovada pelo tempo, pela qualidade, mas acima de tudo, pela nossa história. Master Boy, qualidade que é puro sabor. Todo mundo aprova. A cada amanhecer, a vida se reinventa e em cada capítulo da nossa jornada há a oportunidade de escolher novos caminhos e evoluir. Já são mais de 20 anos no mercado de nutrição animal, desde 2001, quando tudo começou na cidade de Pesqueira, no estado de Pernambuco, com a instalação da unidade fabril da marca do Rancho. Depois foram adquiridas outras unidades de produção, como Sertânia e Carpina, cidades de Pernambuco, Castro Alves, na Bahia e Teresina, no Piauí, e também novas marcas reposicionadas no mercado, como a Irca e Pratigi. Fazemos o novo para perpetuar os nossos negócios, buscando entender genuinamente as necessidades e expectativas dos nossos clientes, orientados pela verdade e lealdade, cultivando relacionamentos duradouros. Hoje, as marcas do Rancho, Irca e Pratigi, juntas, compõem o portfólio da Nutrani, fabricando mais de 350 produtos com foco nas necessidades nutricionais de cada animal. Trazemos agilidade com eficiência em todas as nossas operações. Acreditamos que as pessoas são nosso maior patrimônio, nossas fontes de conhecimento e principais agentes de mudança e inovação. Consolidada no mercado e em constante evolução, a Nutrani investe pesado para garantir o alto padrão de qualidade dos seus produtos e a satisfação dos clientes. Priorizando a segurança alimentar e a alta capacidade produtiva, aliada a constantes investimentos em tecnologia de ponta, a Nutrani reúne ingredientes que a tornam uma empresa destaque em seu segmento. Operando com responsabilidade, transparência e compromisso com a sustentabilidade, fornecemos alimentos de qualidade necessários para uma vida saudável e equilibrada, promovendo a alta performance e o bem-estar dos animais. Nutrani, nutrição animal inovadora e integrada. Olá, aqui é a Nayara, Personal Horse da Organact, e vim mostrar essa novidade exclusiva da nossa linha. A Super Seringa veio para facilitar o manejo de fornecimento para o seu cavalo. Além de ser firme e com maior abertura de saída, a Super Seringa facilita a utilização de produtos como o MO Turbo e o BCAA, que eram necessários o uso de 2 seringas para fornecer a dosagem correta. É a Organact inovando mais uma vez para garantir a entrega de resultados. Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. O grande nome do Ara sempre foi Cheio de Estilo, Júnior de Souza. Foram os 2 grandes nomes do Ara. O Cheio de Estilo pelo que ele se provou como garanhão. E você pelo conhecimento que tem, pelo trabalho, pelo tato que você tem com os animais no seu Aras. Hoje, qual é o grande nome, qual é o grande garanhão que você tem lá no Aras? Aquele garanhão que eu digo para vocês aqui que estão assistindo a gente. Qualquer cavalo que esse rapaz criar aqui e falar assim, vou vender cobertura, eu compraria. Porque ele não se arrisca em vender porcaria. Aliás, eu nunca vi você vender uma peça ruim no seu Aras. Quando você fazia o leilão quarter-roça, que ainda faz, né? Quando o leilão quarter-roça é anunciado, o mercado já começa a se mexer. Epa, Júnior de Souza vai botar produtos do Bom Pasto no mercado. Todo mundo começa a se mexer para adquirir. Qual é o grande garanhão hoje lá no seu Aras? Veja só. O Cheio de Estilo vive. Vive, sem sombra de dúvida. Então, hoje está mais difícil de fazer um produto dele, porque você só vai fazer através de X. A X ainda está cara no Brasil. Né? Mas nós temos que entender que nós temos um lastro de fêmeas. Que hoje
Você chama de lastro? Sabe de que eu chamo? Como ela, Eu chamo de uma caixa de tesouro. como ela vem, né, ao longo desses 47 anos, eu outro dia conversando com o doutor Luciano, que é técnico da BCZ, ele disse assim, ô Júnior, os cavalos aqui, quando eles nascem, já tem 47 anos, né? Eu fiquei assim, depois é verdade. Ele somou cuidado do Aras. Então, quer dizer, tem um lastro Fabuloso de éguas. Então, é muito mais difícil um garanhão não dar certo cobrindo essas éguas. Muito difícil ele não dar certo. Mas a gente não pode correr o risco de apostar pelo um gosto por determinado animal e dizer, olha, esse aqui vai ser meu garanhão e tal. Entendo. Então, entenda bem. Eu tenho um garanhão lá, eu comprei um garanhão, que você se lembra, o Big Holland. Big Holland. Big Holland era o cavalo com um índice de acerto extraordinário. Muitos cavalos bons correndo nele. Mas esse cavalo só passou uma geração lá. E terminou que eu fiquei com o filho dele. Lembra muito o cavalo. E aí eu vou deixar isso aqui e vou tentar ver se ele vai me servir como garanhão. Eu vou tentar. Sabe o que é que eu fiz? Ele tem 11 filhos, né, Gabriel? 11 filhos. Passei 11 anos cobrindo uma égua por ano. Para saber que linhagem seria mais apropriada. Não, para saber se ele realmente era um garanhão, né? Eu não podia dizer que ele era um garanhão só porque era filho do Big Roda e filho de uma égua grande produtora, que era a Belle Rouge, que é a mãe de simpatia, de bons cavalos. Mas isso só para mim não tem. Então, eu acho que são poucos criadores que fazem uma experiência dessa, né? Eu não conheço quem faz. Passar 10 anos cobrindo uma égua por ano. Fazendo um cruzamento por ano, para identificar dentro desses animais que nasceram, se realmente eles iam ser campeões de vaquejada. E você me perguntou qual seria hoje o garanhão, eu digo, olha, a minha aposta hoje vai ser o Big Beto, porque transmitiu todas as características que o velho Big Holland tinha de transmitir. Só com um detalhe. Big Holland era um pouco tardio. Os cavalos eram muito bons, mas com uma demorava um pouco mais para frente. E o Big Belo, ele mudou. Ele é precoce. Conseguiu dar o resultado mais rápido. Aí encaixou no que eu queria. Bom, eu tenho um compromisso com você, que eu estou tentando cumprir esse compromisso, que é voltar lá no Aras. Vou cobrar, eu quero um aperto de mão, um copo d'água mineral e filmar tudo de novo. Você tem condição de pagar? E outra coisa, a minha água mineral tem que ser do sertão, tem que ser sertanejo. Pode. Melhor ainda, se for no pote. Por que, Júnior, que eu tenho que mostrar o seu Aras novamente? Eu estive lá, foi o primeiro Aras que eu mostrei na Companhia do Vaqueiro. Nesse programa aqui eu vou mostrar imagens do Shade Steel. Aliás, imagens que eu já separei para trazer para você. Eu agradeço. Não, é minha obrigação entregar-te essas imagens. Porque é a sua história. Ali eu não contei só a história do cavalo. Eu contei a história do Aras Bom Passo e do Júnior de Souza. Naquele momento ali, eu entendi a importância do que é o seu Aras, do que você tem e que o Shade Steel tem ainda na vaquejada. Foi naquele momento ali que eu percebi o que é o quarto de milha. Foi ali que meus olhos se abriram. Porque vaquejada para mim era o quê? Era dois vaqueiros em cima de um cavalo puxando num boi. Eu não entendia de genética de cavalo. E ali, sabe aquela janela
gigante que você não consegue abrir para ver o sol, você foi a ferramenta que fez eu forçar essa janela a abrir para poder ver a luz, chamado quarto de milha. Entendeu? E o Shade Steel tem 3 cavalos hoje que eu admiro demais. Primeiro lugar, Shade Steel. Segundo lugar, eu vou colocar aqui o Quentão Zorreiro, que eu tenho andado muito e visto muitos filhos do Quentão também dando resultado. Outro aqui do Rio Grande do Norte que eu gosto muito é o Mr. Blue Keys. É outro cavalo que eu tenho... Gosto do Roland Jack. Não adianta, eu gosto do Roland Jack porque eu tenho visto os filhos dele dando resultado. Entendeu? Talvez o Zé tenha acertado nas mães também. Né? E outro cavalo que eu gosto bastante chama-se Troia Fit. Tanto que eu tenho um filho do Troia Fit. Né? Eu tenho o Atila Fit, é um cavalo que eu gosto pela história dele e pelo dono também. O Geraldo Magela tem uma equipe fabulosa. Fabulosa a equipe dele. Né? Mas ele também tem um cuidado de estar lá dentro do Aras, vendo o que está acontecendo, sabendo o que é que vamos vender, o que é que não vamos vender, o que é que fica no Aras, o que será ofertado ao mercado. Né? Você também tem esse cuidado. Eu tenho certeza que frequentemente você está no Aras. Toda semana. Né? Para quê? Você tem que saber o que está acontecendo, tem que ver como estão os seus animais. Porque o que você tem ali, eu digo para as pessoas que eu gosto, olha, o Júnior de Souza ali não tem animais. Tem pequenas pedras preciosas esperando para serem lapidadas. São diamantes, rubis e esmeraldas. A lapidação quem vai fazer é quem comprar. Se a lapidação ficar mal feita, não é culpa do Aras, é culpa de quem lapidou. Verdade. Né? Porque tem pedras maravilhosas que um errinho faz com que o preço dela desapareça. E pedras que podem parecer insignificantes, mas quando bem lapidadas, são ofertadas por milhões e milhões. Ali eu não vejo nenhuma pedrinha ruim, não. São só, sabe, as pedras mais preciosas precisando serem lapidadas. Ao longo do tempo, é natural que a seleção ela vá filtrando cada vez mais, né? E chega a um ponto de você usar a peneira 90. O que é a peneira 90? Explique aí. Quem faz engenharia conhece, né? Acho que é a resistência do material. E aí tem uma peneira, ela é tão fina que você bota água dentro dela e ela não deixa água. A água não sai, porque é muito fininha, né? Então assim, a peneira 90 no quarto de milha quer dizer, todos os detalhezinhos que você tem que observar. Mas mesmo com isso, como existem todas essas interferências, né, do meio ambiente, alguma coisa sai fora da curva, né? Lógico. Mas assim, quando a gente fala de Garanhões, nós temos que ter referências. Qual é a única referência que nós temos hoje para identificar os Garanhões? As mães? Os Garanhões. Os Garanhões? É a única referência que nós temos hoje para identificar os Garanhões. Qual é? É o ranking da BQM, não é? Bom, se eu for falar de ranking da BQM, eu fico preocupado com o Shade Steel, porque até onde eu conheço, ele era um dos maiores ranqueados na vaquejada. Se não for ainda o maior, né? Entenda bem. Eu não vou publicar isso aqui, mas eu vou passar só para você entender que aquela estatística que está lá na BQM, eu não estou contestando que não é verdade. Só que toda estatística, você tem que fazer a crítica dela. E aqueles números, eles estão no grosso. Você precisa fazer os filtros para você saber realmente quem é que está lá em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em sétimo, e tal. Porque, vou dar um exemplo.
Um cavalo que teve 2 filhos, porque eu tenho esse exemplo, eu nem boto como garanhão mesmo, mas ele teve 2 filhos, fez um campeão. O índice de acerto dele é 50%, né? Não é 50%? Exatamente. Agora, é uma estatística totalmente artificial. Ali não está a verdade, porque o universo são 2 animais, não existe estatística para você calcular isso, né? Então, assim, animais com mais de 100 animais, né, que apresentaram tantos campeões, né? Aí você tem... Isso tudo faz parte da crítica que você faz. Ou seja, o parâmetro de 100 animais, se 50 acertaram, vai para o mesmo parâmetro do que tem 2 que só um acertou. Isso acertou. Mas o que faz 100 não consegue esse parâmetro. Não, né? Não consegue. Isso é muito alto, né? Então, a gente tem que fazer essa crítica e dizer, olha, meu animal tem 50%. Não tem. Se você for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consideram um número bom em número de filhos, em número de campeões, 7%. 7%. 7%. Quer dizer, ele tem 100 filhos, fez 7 campeões. Aí já é um número considerável. É um número bom. Aqui no Brasil, se você fizer, por exemplo, o do Cheio de Estilo, em cada 5 produtos ele faz um campeão. Quer dizer, 20%. Mas eu gosto de ir mais a fundo, porque tem os cavalos de esteira. Não é que eles não são importantes, mas a função do garanhão é fazer um cavalo para derrubar boi, não é bater esteira, a principal função dele, né? No que pese, existem garanhões que têm essa função de esteira bem maior. E quando vai para o ranking, está tudo misturado. Então, por exemplo, o Cheio de Estilo, ele tem 17% de campeões entre todos os filhos, puxando. Campeões entre todos os filhos puxando. 17% dos filhos dele são campeões puxando. Se juntar a esteira, dá 20%. Então, essa estatística tem que ser feita. Porque, normalmente, quem aparece lá em cima não é o... Porque se você levar em consideração o número de filhos, a relação de filhos campeões com o número de filhos, muitas vezes dá um número muito baixo. Ou se você fizer o total de pontos dividido pelos filhos, também vai dar um número muito baixo. Quando você faz essa soma desses 2 índices, aí você tem o total. E aí quando você classifica, você que olha o que está lá na BQM e olha o que você criticou e vê totalmente diferente. Então quem está lá em primeiro vai estar lá no 10º. Agora o Cheio de Estilo continua no primeiro, nesse cálculo. Eu vou te mostrar, e eu não quero que você divulgue, claro. Não vou querer, porque eu fiz dos 15 melhores garanhões que estão no ranking da BQM. E esses 15 eu fiz a crítica, né? Só com os cavalos de puxar, com o número de cavalos, tal. Então, esse estudo aqui diz a você realmente quem é primeiro e quem é o 15º. Eu vou passar para você. Mas não vou divulgar. Não divulga. Eu sei que o pessoal em casa deve estar doidinho para saber isso aqui. Eu estou vendo aqui que está completamente diferente da realidade hoje. Eu vou dar só
uma pitada. O Cheio de Estilo está em primeiro e o Dom Diego em segundo. Agora, se for fazer estatisticamente, eles estão empatados. Porque a diferença é muito pequena. Muito pequena mesmo. Muito pequena, dos dois. Você olha essa coluna aí. Então muito a diferença é muito pequena. Então, estatisticamente, né, se você for fazer um desvio padrão, esses dois estão empatados. E aí você vai dividir isso aqui, esses 15, em 6 ou 7 lugares, porque vai dar muito empate, porque o desvio padrão é muito pequeno quando você faz de um para o outro. Né? Agora, o que me chamou a atenção aqui, primeiro, o Dom Diego. Eu quero até corrigir aqui uma injustiça minha aqui, que eu não citei o Dom Diego. Tem que citar esse cavalo. Esse cavalo é um cavalo também que merece nosso respeito. Né? Eu citei aqui o Mr. Blue Kiss, está aqui. O Quentão Zorreiro está aqui, entre os melhores. Entendeu? Tem outro cavalo aqui que está aqui nessa lista, que eu tenho por ele também um respeito muito grande, que chama-se Napoleon Sus. Sim. Eu tenho que me render aqui ao Napoleon Sus, que é um cavalo que eu gosto. São animais que eu gosto. Né? Aqui, deixa eu falar outro cavalo aqui que eu gosto muito. Eternally Rojo. Sim. Gosto desse animal. O Roland Jack, não posso esquecer o Roland Jack. Você sabe por que eu gosto do Roland Jack? Porque eu tive a oportunidade de conhecer esse cavalo quando ele era só um competidor. E depois fiz uma outra matéria com esse animal, ele já parado das pistas e reproduzindo muito bem. Agora você sabe que a estatística mostra tudo aí. E o índice do Roland Jack ele não fica tão bom, porque ele tem mais de 1000 filhos. E tem poucos campeões. Então, essa tabela muda toda a sua... É verdade. Você vai pensar fora da caixinha. Agora, com isso aqui, a gente pensa realmente fora da caixinha. Tá certo. E é difícil duvidar do que está aqui, Júnior, porque eu te conheço. Eu te conheço, eu os sei. Os outros criadores não... Quer dizer, que se o cavalo dele não ficou bem, ele não vai concordar. Mas isso aqui é pura verdade. É número que está na BQM, eu confundo a BQM com a BCZ, está na BQM, e assim, quem quiser me liga que eu vou explicar para ele como é que se faz isso aí, não é? Agora, o que você está acostumado hoje é ver simplesmente o que está lá. Estatística crua. Não é? Você vê números sem ser trabalhados. Agora, por que fazem isso, gente? É importante. Não, porque é a única maneira que tem que fazer. É a única maneira que tem que fazer. É pontuar os cavalos. E dessa forma fica pontuado. Não é? Agora, eu não estou dizendo, nem estou contestando, nem estou dizendo que a BQM faça isso diferente, não. Ela tem que fazer isso mesmo, que é o jeito de fazer. Porque, agora, cabe ao criador, se ele quiser ter uma informação precisa, correta, para ele decidir como é que ele vai botar o novo sangue dentro do seu plantel, ele tem que fazer um trabalho como esse. Que aí vai dizer, olha, realmente o que está... É isso aqui que funciona. É isso aqui que funciona. Não tem para onde você tirar nem botar. Se você for mexer para um lado, mexer para o outro, vai dar isso aqui. Agora, lógico, se o meu cavalo está em primeiro lugar lá no ranking, eu não quero nem ler esse número aí, nem quero fazer estatística diferente, nem quero fazer projeções diferentes, eu quero acreditar no que está lá. Mesmo que o que esteja lá não seja o real. Não é. O que está lá é verdade, porque aconteceu. Só que, como eu digo, toda estatística tem que ser criticada. Se você pegar número cru que aparece, você está cometendo um erro. E um erro em equinocultura, ele é destruidor de um plantel. Porque se você toma uma decisão errada hoje e estica aquela genética erradamente, para você fazer a correção depois, você não faz. É tanto que eu disse a você, eu passei 10 anos cruzando uma égua para um garanhão, para ele me dizer quem era ele.
Quando ele me apresentou a certidão de nascimento dos filhos, aí eu digo, bem, agora você está credenciado para ser garanhão. Agora você já sabe o seu caminho. Agora você está credenciado para ser garanhão do Aras Bom Pasto. E aí eu posso vender cobertura, eu posso... E aí, a partir do ano passado, ele começou a cobrir um número maior de éguas. Júnior, vamos falar de éguas, que como você tem sempre levantado esse assunto, eu acho muito importante, né? Como é que um criador que tem um excelente garanhão pode escolher uma boa égua para o seu aras? Baseado na sua experiência. É fazer o que você fez, fazer o garanhão cobrir uma égua por ano que ele tenha lá até chegar ao denominador comum? Com a égua é muito mais difícil você fazer isso, né? Porque se você... A égua, teoricamente, ela só produz um produto por ano. Depois que ela vier a se comprovar e começar a usar, ela já está com 15 anos, já está, até para tirar embrião já fica mais difícil. É complicado. Então, assim, o que você tem que apostar numa égua é se ela realmente é uma produtora. Se ela não é uma produtora, mas se a mãe foi produtora, se a mãe não foi produtora, a avó foi produtora. Se a avó não foi, a bisavó. Você tem que pegar a linhagem. A linhagem feminina, né, das mães, primeira, segunda, terceira, quarta mãe. Quanto mais informações você tiver da mãe, muito melhor, né? Aí fica fácil para o garanhão. Mesmo que ele não seja um bambambam, mas numa égua que tem 4 gerações de mãe produtora, dificilmente ele não vai dar um bom produto. Filho e filha de cheio de estilo, você ainda tem lá no Aras? Tem. Não vende, com certeza, né? Não vende. Não dá à venda, né? Não está à venda. Não está à venda. Porque eu, por incrível que pareça, eu vim acumular as filhas depois que o cavalo morreu. E uma coisa que me chamou a atenção, que dos filhos do cavalo que eu conheci, poucos não pareciam com ele. Alguns são uma cópia fiel do pai. Tem um muito parecido. A cópia fiel do pai. O Aras Congaru tem um que é o Iron, né? Iron Ladies. É a cópia do cavalo, é muito parecido. Isso é importante, isso é um ponto que você pode decidir para escolher como substituto, né? Os seus filhos aparecem com o pai? Muitos deles sim. Mas olha, eu sou muito, assim, tenho minhas restrições para escolher um filho para substituir um pai. Eu tenho minhas restrições. Muita gente acha que, não sei, não concorda com isso, mas eu, particularmente, não acredito. Tem uns que pega lá que é filho dele que dá certo, e não é bem assim, né? Não pode dar certo. Não é que vai ser, porque o que você quer? Você quer um animal que seja igual àquele, que produz igual àquele. Tenha índice de acerto igual àquele. O que não é fácil. Não é fácil. Primeiro você tem que testar. Então fica muito difícil para você dizer, olha, eu vou escolher o filho para substituir o pai. Lógico que muitos criadores, eles fazem isso pela paixão. O animal parece muito. Vai na parte emocional. O emocional do cara, né? Eu não estou contra, porque o cara tem que fazer o que gosta, né? E assim, o cavalo é apaixonante. E o cara gosta daquele cavalo e tal. Aí eu sou meio difícil para escolher garanhão, somente por esse critério de aparência. Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro.
Quantas memórias se criam ao redor de uma só mesa? Difícil responder essa pergunta, mas é ela que nos motiva todos os dias a produzir mais que alimentos. Nós alimentamos vidas. Tão importante quanto os certificados internacionais é ter a aprovação no churrasco de domingo ou naquele prato que só a sua avó sabe fazer. A Master Boy é aprovada pelo tempo, pela qualidade, mas acima de tudo, pela nossa história. Master Boy, qualidade que é puro sabor. Todo mundo aprova. A cada amanhecer, a vida se reinventa e em cada capítulo da nossa jornada há a oportunidade de escolher novos caminhos e evoluir. Já são mais de 20 anos no mercado de nutrição animal, desde 2001, quando tudo começou na cidade de Pesqueira, no estado de Pernambuco, com a instalação da unidade fabril da marca do Rancho. Depois foram adquiridas outras unidades de produção, como Sertânia e Carpina, cidades de Pernambuco, Castro Alves, na Bahia e Teresina, no Piauí, e também novas marcas reposicionadas no mercado, como a Irca e Pratigi. Fazemos o novo para perpetuar os nossos negócios, buscando entender genuinamente as necessidades e expectativas dos nossos clientes, orientados pela verdade e lealdade, cultivando relacionamentos duradouros. Hoje, as marcas do Rancho, Irca e Pratigi, juntas, compõem o portfólio da Nutrani, fabricando mais de 350 produtos com foco nas necessidades nutricionais de cada animal. Trazemos agilidade com eficiência em todas as nossas operações. Acreditamos que as pessoas são o nosso maior patrimônio, nossas fontes de conhecimento e principais agentes de mudança e inovação. Consolidada no mercado e em constante evolução, a Nutrani investe pesado para garantir o alto padrão de qualidade dos seus produtos e a satisfação dos clientes. Priorizando a segurança alimentar e a alta capacidade produtiva, aliada a constantes investimentos em tecnologia de ponta, a Nutrani reúne ingredientes que a tornam uma empresa destaque em seu segmento. Operando com responsabilidade, transparência e compromisso com a sustentabilidade, fornecemos alimentos de qualidade necessários para uma vida saudável e equilibrada, promovendo a alta performance e o bem-estar dos animais. Nutrani, nutrição animal inovadora e integrada. Olá, aqui é a Nayara, Personal Horse da Organact, e vim mostrar essa novidade exclusiva da nossa linha. A Super Seringa veio para facilitar o manejo de fornecimento para o seu cavalo. Além de ser firme e com maior abertura de saída, a Super Seringa facilita a utilização de produtos como o MO Turbo e o BCAA, que eram necessários o uso de 2 seringas para fornecer a dosagem correta. É a Organact inovando mais uma vez para garantir a entrega de resultados. Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Agora, o Júnior, quando é que nós vamos gravar o Aras? Não sou eu que digo, é você. Veja só, vamos marcar para julho, mês de julho. Julho. Eu acho que é bom. Pronto. É porque... Um meio de semana, que é quando você pode ir, né? Quando você pode. Eu passo aqui, a gente vai no meu carro mesmo, se você... Tranquilo, a gente se encontra lá. Entendeu? Levo o Guilherme, porque eu tô achando que... O Gabriel, onde é que eu tô com o Guilherme na cabeça? Tô ficando velho. Levo o Gabriel, porque eu acho que o Gabriel vai ser, sabe o quê? Daqui a pouco vai ser o Gabriel de Souza, do Aras Bom Pasto. Não adianta, meu amigo. Ó, já vestiu o chapeuzinho de 45 anos do Aras. Tá montando. Você vai lá de vez em quando, certeza, não vai, Gabriel? Todo tempo livre que eu tenho, eu vou vai lá. Na faculdade dar uma folga, corre pra... em férias também, eu corre pra lá. Direto, porque... Só dá 2 paixões, tá do lado do pai e do lado do que o pai gosta. Não tem coisa melhor, tem? Não tem. Né? É verdade. Não tem coisa melhor. E o que eu sempre digo é o seguinte, aproveite o máximo possível seu pai. Onde ele for que você puder ir, vai com ele. Né? Entendeu? Pai, eu vou com você. Vou com o senhor, eu não quero ir. Bata o pé e vá. Se ele falar não, garre na cacunda dele, monte nas costas e vá com ele. É bom demais estar perto do pai, cara. Você não faz ideia.
E quando você for pai, faça a mesma coisa com seu filho. Bora ali. Quer não? Vai, você vai comigo. Pega na mão e leva. Você fala, olha, poucas vezes eu entrevistei seu pai e você, pequenininho, não estava do lado. Talvez numa vaquejada. Num ponto do futuro, eu acho que lá em Campina Grande, quando eu te entrevistei, ele não estava. Mas em todas as outras ocasiões, você estava. Pequenininho, correndo para cima e para baixo, danadinho que só molesta, mas não dava trabalho. Não dava trabalho, nunca deu trabalho. É aquela coisa de criança, né? É verdade. Hoje você está com quantos anos? 22. 22. Com 23 vai ser doutor. Se Deus quiser. Deus quer, rapaz, Deus quer tudo. Às vezes é a gente é que não quer. Tudo Deus quer. Tanto quer que você está aqui, saudável. Se ele não quisesse, ele faria bem assim, não, eu vou dar um problema para esse cara. Ele quer. É você cair para dentro, estudar, você tem o apoio do seu pai, da sua mãe, da sua família. O resto tudo Deus quer. Deus não é contra nada, Ele é a favor de tudo. Entendeu? Você pode ter certeza que o ano que vem, eu vou voltar aqui de novo para ganhar mais umas aulinhas de graça com o seu pai, sabe? E eu já vou ver você com o diploma aqui, ó, de doutor. Porque, Júnior, é verdade, eu digo para todo mundo, uma entrevista com você não é só um presente para mim. É um presente para todos aqueles que acompanham o meu canal. Você é um expert no cavalo, você é um orientador fantástico, você sabe o que diz, entendeu? Quando a gente ouve você, fala com você, escuta o que você tem a dizer, o índice de acerto aumenta em qualquer área. Qualquer criador aumenta o índice de acerto. Nilson, eu tenho essa teoria comigo, né? Porque o que eu recebi de graça, eu não cobro para distribuir. Graças a Deus. Por isso que eu estou bom assim no cavalo. O que eu recebi de graça, que foi Deus que me deu, eu não faço questão de divulgar para as outras pessoas aprenderem e tal. Eu tenho um compromisso com você. Gabriel me pediu para ensinar ele assim, a criar cavalo. Tá bom, você quer aprender? Tá. Então lê esse livro aqui. Ele já vai no 4º livro. Tá certo, esse é o caminho. E eu disse a ele, olha, alguns desses livros eu não li. É livro em inglês, Tu já tá falando inglês, mulher? Dá muito trabalho. Tu tá falando inglês, moleque? Mas não tem jeito, não. Aí, se Deus que Deus já quis, homem. Aí eu digo, olha, muitos desses livros aí, alguns deles eu não li. Agora você vai ler e quando você tiver a dúvida, você vem me perguntar. E o engraçado, Nilson, é que ele fala, não, meu HD tá fraco, não sei o quê. Mas não tá não, né? Aí eu pego assim, eu lendo o livro, olha, não, agora eu pego ele. Esse daqui ele não vai lembrar de jeito nenhum. Aí quando você fala? Aí eu vou falando, ele pega, não, é isso mesmo, porque você ainda esqueceu de falar isso. Olha, pô, eu achei que eu ia pegar ele é que dá o truque. Pegando contrapé. Eu tenho um compromisso com você e com seu filho. Muito obrigado. Eu vou dizer qual é o compromisso. A partir da gravação do seu Aras, aliás, a partir de hoje, quero que você me mande o VT do Aras. Eu tenho inclusive o VT antigo lá, que você já deve ter um VT novo ou não? É aquele antigo. Tem algum material novo do Aras que vocês estão publicando nas redes sociais? Eu acho que eu nem sei, Gabriel. Eu posso ver. Veja, Gabriel, pega o meu telefone com seu pai e mande para mim. Você, a partir de agora, é anunciante vitalício da Companhia do Vaqueiro. Oh, rapaz, muito obrigado. Vitalício. Você sempre tem uma atenção especial comigo. E assim, eu lhe agradeço muito. É para pagar as aulas. Não é pagamento que eu não posso. Eu sei, estou aqui. Mas você sabe o que é, Júnior? Agora sim, essa é uma via de duas mãos, né? Um ajuda o outro ajuda e tá bom. Eu sei disso, que às vezes eu recebo ligações, né, de pessoas. Quando a gente publica alguma coisa, quando você faz um programa, tá, as pessoas me ligam, mas eu não entendi direito isso, como é isso, funciona e tal. Não tem problema, vou te passar, mas se você quiser ir lá no ar, para conversar e tal. Então assim, 47 anos, se você se dedica, porque é o dia a dia, né? É o dia a dia, 47 anos, criando cavalo, você vendo nascer cavalo, você fazendo acasalamento e tal. E é que eu sempre digo, a experiência ela só acumula quando você faz a experimentação. E a experimentação, ela não é fácil, porque você experimenta e às vezes dá errado. É experiência em cima de experiência, até
acontecer a coisa. Você vai experimentar isso aqui e tal. Não, aí não deu certo. Muda isso aqui. A experiência deu certo. Então, esse processo de acumulação de conhecimento não se dá do dia para o dia. Ó, Gabriel, na primeira vez que eu fui lá no Aras entrevistar, minha cabeça era pretinha. A do seu pai também. A gente não tinha um cabelo branco. Né, Júnior? Verdade. Não tinha um cabelo. Você pode olhar, as imagens estão lá. Entendeu? Hoje, você sabe o que é isso aqui? Tem muita gente que fala assim para mim, Nilson, eu não quero ficar velho. Eu falei, é simples, morra cedo. Eu quero viver até os 110, 120, quando Deus permitir. Se puder, Né? Se Deus permitir. Né? Eu quero ter um máximo de tempo perto das pessoas que eu gosto, da minha família, dos meus amigos. Entendeu? Brincando, rindo, né? Contando história. Porque quanto mais a gente envelhece, mais história a gente tem para contar. Mais experiência, né, Júnior? E assim, ó, gente, olha só que eu ganhei aqui de presente. Todos os programas Doravante serão apresentados com esse boné. Do cavalo do meu coração, chamado Cheio de Estilo. E eu digo que é o cavalo do meu coração, sabe por quê? Porque foi o primeiro garanhão espetacular da vaquejada que eu tive a honra de filmar do Aras Bom Pasto. Então, o Cheio de Estilo, para mim, não é só um cavalo. Faz parte da história do meu programa e da minha história na vaquejada. Eu gosto desse animal, mesmo eu não estando aqui. Mas quando eu estiver no Aras, eu vou mostrar filhos e filhas para vocês, para você ver a importância genética desse cavalo no mundo do nosso esporte. E esse rapaz aqui, eu chamo de rapaz, nós estamos quase ali na mesma idade, né? Nós podemos chamar, né? Nós estamos ali pertinho um do outro. Este rapaz aqui, vou dizer uma coisa para vocês. Um pouquinho, não é tanto assim. Eu vou fazer 54 esse ano. eu tô com 66. Então não é tanta diferença assim não, meu amigo. Não é tanta diferença assim não. São 12 anos, já tão grande. Imagine, quando eu nasci, você estava jogando biloca. Ou tirando cocô de cavalo da fazenda do seu pai. Duas coisas, uma. Né? Jogando carteirinha de cigarro. Ou vai dizer que você nunca colecionou carteira de cigarro? Era dinheiro. Era o nosso dinheiro na época. Você está doido. Mas enfim, Júnior, é meu compromisso com você, com o Gabriel. Não é por outro motivo, é por tudo que você representa para o quarto de milha, na vaquejada, na história do cavalo e para o Nordeste. Tudo isso. É um presente meu, da Companhia do Vaqueiro, para você. Eu agradeço muito, Nilson. E toda vez que tiver leilão, por favor, me avise, que eu vou. Eu vou filmar. Esse ano, depois de 18 anos, 17. Esse era o 18º, né? Esse ano eu não vou fazer o leilão da Taquarterroça. Por quê? Porque estou precisando fazer reposição. Entendo. O leilão a gente vai sempre botando coisa boa. E vai esquecendo. As éguas vão ficando velhas. 15 anos, 20 anos. Tem égua com 20 e poucos anos parindo lá. Então, quer dizer, uma hora você tem que parar para dar um freio de arrumação. Né? Eu já conversei com o meu sócio, que é Salim, ele não quis entender, mas eu acho que ele entendeu bem, né, que uma hora eu tenho que fazer isso. Né? Porque se você não faz pelo amor, uma hora você vai fazer pela dor. Mas você está certo, você não está errado não. Então assim, passei 2 anos também sem fazer o leilão do Cindy, né, porque o mercado estava muito baixo, o boi baixo e tal. Esse ano, em compensação, vou fazer 2 leilões do gado Cindy. Do gado Cindy. Pode me avisar e mandar o material para divulgação, viu? O leilão o primeiro leilão é 10 de maio e o segundo é 12 de julho. Vamos divulgar os dois. Vamos divulgar os dois. Porque vaquejada é cavalo e gado. Tem que ser os dois mesmo. Tem que ser os dois. E o Cindy, eu vou dizer uma coisa para você, não conhecia tão bem o Cindy. Como alguns amigos começaram a criar, comecei a conhecer um pouco. A carne é saborosíssima, o leite é espetacular. Comi um queijo de leite Cindy que eu fiquei maravilhado. É muito bom. É muito bom. É uma raça hoje, é a raça que mais cresce proporcionalmente, né, em registros da ABCZ. E se proliferou pelo Brasil todo, né? Na última festa do boi, o gado com o maior número de representantes era o gado Cindy. Era o gado Cindy. E você já entrou no Cindy também? Já. Já tem lá umas cabecinhas de gado? O que é dele é meu, o que é meu é dele. Já está cuidando do patrimônio da família.
Entendeu? Isso é importante. Olha, eu queria te agradecer mais uma vez, dizer uma coisa para você. Onde eu estiver, que você estiver, eu estarei do seu lado. Muito obrigado. Não é só pelo nome que você tem no cavalo, não. É pelo caráter que você tem. Que para mim o patrimônio que você tem, né? Ah, o Júnior tem os melhores cavalos, as melhores... Não, isso aí é um detalhe. O maior patrimônio do homem é o caráter. Verdade. O que adiantaria você ter todo esse plantel, toda essa história, e eu chegar ali, não, aquele Júnior de Souza não vale nada. Mas aonde eu chego, o que as pessoas... Não, Júnior de Souza, você tá doido? Aquilo ali é um professor de carro, aquilo é um homem de bem. Quando as pessoas me dizem isso de você, Júnior, parece que eu estou recebendo o prêmio. Ah, eu lhe agradeço nisso. Entendeu? E onde eu chego, as pessoas só falam, que lhe conhecem, só falam isso. Lhe agradeço. E as que não lhe conhecem, querem lhe conhecer. É verdade. Mas que bom nisso, a gente se encontrar novamente. E assim, sempre... Os assuntos de cavalo, eles não Fluem se naturalmente. encerram, né? Fluem Não se naturalmente. encerram, né? Sempre tem algo novo, sempre tem algo novo. E assim, eu já estou ficando meio preocupado porque ele vai ficar craque em cavalo mais do que eu, né? Mas, rapaz, o objetivo é... Tu acha que eu venho aqui perder tempo? Eu venho aqui ganhar Cada conhecimento. entrevista ele vai puxando uma coisinha, termina... Porque é o seguinte, Júnior, as pessoas... Termina pegando tudo, né? Mas tudo bem, Nilson. É o que eu disse a você. Eu recebi de graça e de graça eu vou transmitir de graça. Eu também vou fazer a mesma coisa. Agora, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, eu vou aqui alertar aos meus amigos, que eu sempre sugiro, mesmo que quem não quer ser domador, ir num curso de doma. Mas por que você não quer ser domador? Porque o curso de doma não é só para domador. O curso de doma, você sabe o que é? É a maneira melhor que tem para você entender o cavalo. Saber o que ele precisa. Saber como lidar com ele, como fazer o manejo dele. Porque ali estão pessoas da mais alta experiência. Imagine você ir num curso de doma que tenha Steve Bezerra, Cristiano Pato Petro, Júnior Mineiro e tantos grandes domadores que nós temos aqui no Nordeste. Verdade. Entendeu? E assim, às vezes o cara tem um grande cavalo que tem uma possibilidade de ser um super campeão, mas economiza na hora de domar. Exatamente. Dá errado. Exatamente. Dá errado. E aí, qual é a outra chance? Você não vai ter mais chance. É aquilo que você falou, tratar o cavalo, educar o cavalo como você educa um filho. Se você só tem uma oportunidade para educar um filho. A outra oportunidade qual é? Ele vai nascer de novo? Não tem. Só se vê outro filho. Então, se você fez até a metade aqui errado, você vai ter que fazer a correção para trás, tá? É difícil. Então, assim, cavalo é a mesma coisa. Pegue certinho do começo, que aí você chega ao final. Isso é muito importante. Então, pessoal, não esquece, em julho, especial Aras Bom Pasto na Companhia do Vaqueiro. Novos garanhões, novas matrizes e, é claro, a mesma técnica de conhecimento genético, de calcense, tudo que vocês querem saber de cavalo, vai ser mais uma aula lá no Aras Bom Pasto. E vou dizer uma coisa para vocês. Existem duas pessoas que me dão aula de cavalo. Um está aqui, que é o mestre, chamado Júnior de Souza. O outro é um grande amigo, que é amigo seu também, chamado Rodrigo Albuni, que quando eu sento com ele também eu ganho outra aula. Eu estou com medo dele querer começar a me cobrar agora também. Rodrigo também um grande conhecedor. Grande conhecedor. Está no Texas agora, mas brevemente eu vou estar lá no Passira também. Morou nos Estados Unidos e conviveu muito, né, com o pai dele. Que infelizmente nos deixou, mas que deixou o seu legado. Deixou o seu legado. Verdade. Era muito seu amigo, né? Era. Fizemos parte do comitê. Era da comissão de vaquejada. Não, acho que era comitê de vaquejada que chamava na da época, BQM, né? Que elaborou o primeiro regulamento para que a vaquejada se tornasse reconhecida na BQM e depois ser reconhecida na ACO. Eram duas modalidades que estavam fora e foi um trabalho simultâneo da vaquejada e o laço comprido. Elas entraram juntas. Entraram juntas. Duas modalidades. Outro detalhe que eu já falei, esse aqui vou falar novamente. Vocês sabem quem foi o primeiro cidadão a sugerir que houvesse a categoria feminina na vaquejada? Eu conto ou você conta? Não, pode contar. Foi ele. Foi ele. Ele que foi atrás, ele que foi na BQM, ele que falou da importância da categoria feminina na vaquejada.
E aí, o que as mulheres são hoje na vaquejada? Pois é. Destaques. E está crescendo muito, né? Que bom. Porque, em relação aos homens, elas têm um pouco período, né? Pouco tempo ainda. E a cada dia isso vai aumentar e vai aperfeiçoar cada vez mais, né, a técnica feminina dentro da vaquejada. E você sabe que já tem vaqueira que tem como sonho correr na categoria profissional. Eu não concordo muito, não. Eu acho que o homem tem que ficar no lugar... Não, mas elas querem uma categoria profissional para mulheres. Sim, profissional. Mas concorrer... Entre elas. Sim. Não correr na categoria profissional entre os homens. Porque o boi da categoria profissional masculino não pode ser o mesmo boi da categoria profissional feminina. Isso vai acontecer naturalmente, né? Porque vai chegar vai aumentar o número de participantes, né? E aí quem entra numa categoria amador está competindo com uma pessoa já que tem muita experiência, 10 anos de experiência. Então ela diz, não está justo eu competir aqui, então vamos tirar essas pessoas aqui no profissional e vamos ficar no amador. Então isso é um processo natural que aconteceu na vaquejada e sempre acontece, mudança de amador, aí botou amador light. Quer dizer, sempre tem um ajuste para consolidar sempre uma discussão que existe e tal, apaziguar, né? Para a vaquejada ter cada dia mais adeptos e mais participantes. Bom, gente, eu queria muito que a gente pudesse estar aqui ao vivo para que vocês pudessem fazer perguntas para o meu amigo Júnior, mas infelizmente não dá. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar trechos, primeiro o programa completo vai para o ar, mas vou colocar cortes nas nossas redes sociais. E antes de eu fazer o programa no Aras, eu vou fazer um vídeo pedindo para que vocês mandem perguntas para que ele responda. Tá? Porque a participação de vocês é muito importante. Você não concorda com isso, Júnior? O público tirar as dúvidas, porque muita gente está querendo entrar na criação de cavalo, mas tem medo porque não conhece. Quando recebe uma orientação de quem conhece, fica mais fácil entrar, né? Tem pessoas que já têm uma opinião formada, né? Essas pessoas são mais difíceis, tanto de aceitar uma nova opinião, como de acertar. Pois é bom... Então, assim, existem muitas controvérsias, né? Não é que a minha opinião ela seja unânime em tudo, né? Por exemplo, se você mostrar isso aqui não está furado, isso aqui não funciona. O que funciona é o que está lá. Mas assim, é opinião. A gente não está aqui para convencer. Está para ajudar as pessoas a ter uma opinião e elas fazer a crítica e elas decidirem, isso aqui é o melhor, isso aqui não é, e eu vou por esse caminho. Então assim, quem tem 47 anos criando, já sabe o caminho. Já errou muito. E também... Acertou muito. Então a gente só vai errar se quiser. Porque não dá mais para você fazer o que errou. Você só vai fazer o que está certo. E logicamente, como as pessoas novas, elas recebem uma influência muito grande do marketing, elas ficam conscientes, posicionadas firmemente que aquilo é verdade. E às vezes... Não é. Às vezes não é. Por isso que tem que ter um pé no freio, pensar e decidir pelo que é mais lógico, né? A pergunta é, você prefere ser campeão ouvindo que o que não conhece diz aí, ou prefere ser campeão ouvindo a experiência de quem tem 47 anos criando cavalo? É fácil, é muito fácil, né, Júnior? Você, no seu caso, você queria, se você estivesse começando hoje, você queria saber a minha opinião ou a opinião de quem está há 45 anos no mercado? Não, eu ouviria as duas. Até pela questão de educação. Eu queria ouvir as duas. Mas qual você seguiria? E queria criticar as duas. Mas eu certamente faria o seguinte, eu ouviria as duas, mas seguiria a mais experiente, porque a voz da experiência sempre te leva para o caminho certo. Tem um velho ditado que meu avô dizia,
Ao invés de perguntar aos sábios, pergunte aos experimentados. E é bem lógico isso, né? Porque o sábio não cai em esparrela. Então ele não vai ter experiência de como sair daquilo. É. E o experimentado, sim. O experimentado é porque ele caiu numa dificuldade. Já saiu. Já saiu. Então é muito mais fácil perguntar ao experimentado do que ao sábio. Pois é, mais uma vez, muito obrigado, Júnior. Obrigado a você, Gabriel, por estar aqui com a gente. Você tem que ir lá para o Aras para a gente conversar com você também. Obrigado a vocês, tá? E digo sempre uma coisa, a Companhia do Vaqueiro está aqui para fazer duas coisas por vocês. Trazer informação, trazer experiência e mostrar o quanto o cavalo é importante para a nossa vida. Porque já dizia meu querido amigo Joaquim Branco, o melhor amigo do homem é o cavalo, porque o cachorro é o melhor amigo do dono. Ele disse, você não empresta seu cachorro para ninguém, Nilson. Mas você está no seu caminhão, seu amigo chega, você empresta o cavalo, porque se ele souber montar, o cavalo vai. O cachorro só quer ficar perto de você. Então ele é seu amigo. É verdade. Agora o cavalo mudou a humanidade, e eu concordo com ele plenamente. Imagine o cavalo, da época do Império Romano para cá, o que ele fez pela humanidade. Muitas obras importantes. Pois é, guerras e paz. Eu acho que a maior obra que o cavalo faz pela humanidade é unir em laços de amizade, companheirismo, né? Quantas amizades eu fiz pelo cavalo, né? E hoje eu também, faço, né? eu também. Então o cavalo tem esse lado muito positivo. A prova é você aqui. Pois é, verdade. A prova é você. Foi o cavalo que nos uniu, foi o cavalo que nos aproximou, foi o cavalo que nos tornou grandes amigos. Isso. Entendeu? E foi o cavalo que fez com que, aonde eu chegue, eu digo, quer aprender? Vai na internet, procura lá, Júnior de Souza, Ara Bom Pasto, escuta o que ele tem a dizer. Que ele tem experiência de errar e acertar. Tem alguns artigos lá que eu tinha uma revista lá no Piauí. Tinha, lembro. Vaquejada e Companhia. Roberto Carlos. Roberto Carlos. E ele me pediu para fazer um artigo lá para escrever. Eu tenho algumas lá com seus artigos. Daí, o tempo era muito corrido, né? Eu digo, tá bom. Eu terminei que eu não fiz. Aí encontrei com ele e... Você não fez? Não, eu não fiz. A primeira vez que ele me pediu, eu não fiz. Mas você chegou a fazer. Aí depois eu encontrei com ele pessoalmente. Ele disse, mas rapaz, você não fez Não, essa agora eu vou fazer. Aí preparei. Fez, ele mandei para ele. Aí eu achei que era só aquele, né? Ele disse, mas Júnior, o pessoal gostou muito, rapaz. Dá para você fazer agora? Aí, enquanto a revista existiu, eu fiz. Eu acho que eu devo ter Mas, umas 3 lá. Fiz para ajudar mesmo, né? Fiz para ajudar. Ó, obrigado a vocês pelo carinho, Júnior. Fantástico estar com você aqui, Gabriel. Compromisso fechado. Em julho, especial Aras Bom Pasto, com todos vocês lá. Entendeu? Show de bola. E eu quero ver você montado lá, porque eu sei que você está correndo tambor. Tem um cavalo do seu lado de tambor? Eu corri já. Não corre mais não? A égua aposentou. Aposentou? Mas não tem nenhum cavalinho que você bote uma selinha lá para ele mostrar você montado, não? Tem, então eu quero mostrar você montado. Eu não posso mostrar o seu pai, porque na última vez lá, o cavalo que poderia ser montado, que eu queria ver ele montado, era o cheio de estilo. Mas ele era um zelo com aquele cavalo, que parecia um recém-noivado. Rapaz, era um zelo. E o cavalo se aproximava. Toda vez que ele chegava na banha, o cavalo botava a cabeça para fora. E ele começava a acariciar o cavalo. Era um carinho com aquele animal, sabe? Que talvez, se o condomínio aqui permitisse, ele fazia uma baia aqui em cima para trazer ele. Ó, valeu mesmo. Estou muito feliz. Muito obrigado, hein? Ó, próximo programa tem muito mais da sua Companhia do Vaqueiro. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Ótimo.
vaqueiro buscando prêmio em dinheiro, que não corre boi à toa. Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro.